Quanzhou é um importante polo industrial da província de Jiangxi e aqui tem uma empresa muito dedicada a plásticos, injeção de PPH. Já é a segunda vez que a gente vem aqui. Na primeira vez a gente vem conhecer como é o sistema da Centaurus, pelo conceito da empresa, buscar os fornecedores melhores, e o passo seguinte após encontrá-los é verificar em loco qual é a real capacidade técnica do fabricante, porque jogar na internet, jogar vídeo é muito bonito, muito fácil, mas aqui a gente vem ver exatamente como é. Na primeira vez que a gente veio foi para consolidar o fornecedor, consolidar uma parceria, assinamos um contrato com ele, e em dois sentidos: no sentido de exportar o tanque e no sentido de exportar a máquina de solda espiralada. Está tudo isso à disposição. Agora a gente já veio com o cliente aqui, já buscando soluções, e daqui para frente vamos começar a levar dessa tecnologia, que são tanques com a solda espiralada, tanques de até 8 metros de altura, e sistema de espiralamento, de solda espiralada e de alta resistência. E a grande vantagem desse tanque é que de cima para baixo tu consegue variar a espessura da parede, ou seja, tu compensa a coluna líquida com espessura de parede. Ela vai espiralando de baixo para cima, como eu vou mostrar num vídeo em seguida. X camadas no total, depois mais camadas, e se mantém uma parede com maior espessura embaixo e menor em cima, conseguindo uma leveza do conjunto, uma economia de material e uma grande resistência à pressão do líquido conforme a altura. Essa máquina é composta de uma matriz do diâmetro e do comprimento final do tanque desejado. Por exemplo, essas matrizes aqui são de 4 metros e são pré-aquecidas. A matriz é pré-aquecida e tem uma extrusora que faz a extrusão de PPH granulado, transforma numa cinta de PPH, como o vídeo mostrou há pouco, e essa cinta vai sendo enrolada sobre a matriz cilíndrica e passa uma camada total do começo ao fim e forma a primeira camada do cilindro. Depois a máquina volta e essa primeira camada é pré-aquecida com infravermelho, tem 2 emissores de infravermelho, e também por baixo vem o aquecimento da matriz. Então a próxima camada extrusada de PPH adere e solda totalmente sobre a primeira camada e vai formando uma segunda camada. Mais tarde eu vou mostrar aqui no vídeo um corte de uma parede, onde vai ser demonstrado como esse acúmulo de layers, de camadas, vão soldando perfeitamente. Aqui eu estou demonstrando que o tanque ele tem uma quantidade de camadas diferenciadas de ponta a ponta, sendo a mais alta mais leve, e pela coluna hidrostática a camada mais baixa é mais espessa. Aqui se vê claramente uma cinta mais espessa no fundo do tanque. Pode ser a engenharia define, em função da altura da coluna líquida, define qual é o diferencial de espessura da parede. E nesse tanque se vê aqui, embora no vídeo seja difícil de ver, um diferencial de diâmetro de cima a baixo. Ela vai aumentando conforme o número de camadas aumenta, e na parte mais inferior o diâmetro é relativamente aumentado em relação ao inicial. O PPH tem uma temperatura de soldagem entre 180 e 220 graus centígrados, na qual as camadas se aderem e se fundem, totalmente se soldam. Tanto as tiras lateralmente, as tiras vão soldando uma sobre a outra, formando um layer contínuo,
como as sucessivas camadas aplicadas vão soldando umas sobre as outras, totalmente soldada. Não se vê o mínimo sinal de solda. Aqui eu estou demonstrando também que tem placas de 5 metros com 40 e 50 milímetros de espessura. É um produto especial feito especialmente para esse fornecedor. E aqui particularmente estou mostrando um tanque no qual existe um recorte de CNC sobre um separador interno, que são lavadores de gases. Então o lavador de gás sai praticamente pronto daqui, todo ele feito em PPH, que é um material inerte, material muito adequado para uso químico, principalmente nessa área de lavadores de gases, depósitos de produtos muito agressivos, tratamentos de efluente. O sulfato de alumínio agride muito aço, tem ácidos que agridem o aço inox, produtos fortemente alcalinos também. O PPH praticamente ele é muito inerte. Aqui está o lavador de gás, ele é muito inerte, e a durabilidade de um tanque desse aí é quase infinita, porque na formulação do PPH pode ser colocado, nesse caso ele é colocado, um agente de proteção contra ultravioleta. Então ele fica protegido contra ultravioleta, pode ser usado outdoor, muito usado para a indústria petroquímica. Esses aqui é um grande embarque que vai ser feito pelo Oriente Médio para tratamento de minério, principalmente de terras raras. O que ele comentou aqui, que aqui é um pedido especial para uma fabricação de terras raras, não falou qual é o minério, mas é do grupo das terras raras, e pelo tratamento necessário para esse minério. Como eu falei, tratamentos de efluente. E na China tem um grande uso também em curtumes, na fabricação de fulões. Esses fulões foram inventados na Europa e inicialmente eram de chapas planas, por isso que há pouco eu mostrei aquela chapa plana disponível também aqui. E essa chapa plana ela era soldada. Eu já exportei uma soldadora de chapa plana de PPH, e depois ela era virada e formado um cilindro. Muito difícil, uma operação muito difícil de fazer, e depois desenvolveram um sistema de soldar ele e fazer o cilindro todo, o tambor todo, numa peça única. Isso foi desenvolvido na Europa, já está bastante difundido, e agora no Brasil também está se difundindo essa montagem desse cilindro contínuo, que poupa muita mão de obra e dá muita resistência ao material, principalmente a resistência radial. Precisa muito menos reforço, porque a própria cinta espiralada produz todo esse esforço radial que o tambor sofre. E também pela exposição em curtume, se sabe que existe sempre uma grande exposição a produtos muito agressivos. Para o embarque, tem o problema do container. Então isso é feito em flat rack, por isso que é muito limitado o tamanho. Pode ser feito, o tambor pode ser fabricado até 8 metros. Até mais se quiser. O comprimento não é o grande problema. O problema é o transporte. Na China, por exemplo, o transporte rodoviário limita ele a 8 metros. No flat rack, eu acho que o transporte marítimo limita a 6 metros. Embora os curtumes usem muito 4 metros, mas em usos extra curtume, o que limita justamente é o transporte. Também na exportação se convém fazer 2 ou 3 tamanhos de tambor, diâmetros diferentes, e botar um dentro do outro para poupar poupar o frete do embarque. Então essa é a dificuldade ao embarque. Por isso que a minha ideia é promover muito mais a máquina, que é uma máquina de fácil operação, requer cuidado na operação, requer cuidado das especificações do material, mas é uma máquina que não tem grande dificuldade técnica, a não ser respeito às especificações.
e não é uma máquina de um grande investimento, e eu creio que também o campo é enorme, principalmente nessas áreas petroquímica, mineração e celulose. No Brasil estão se instalando enormes projetos de celulose com produtos, creio que são alcalinos, muito agressivos e que vão precisar de um produto muito resistente e muito inerte. Tem calotas também, as calotas as calotas são injetadas. Aqui eu demonstro um recorte de uma parede. Essa parede foi de um cilindro de 8 metros de altura, em função da coluna líquida. Ele iniciou lá em cima com cada camada de 8 milímetros, 10 milímetros, máximo 10 milímetros, que ele pegou e fez 8 camadas de 8 milímetros. 8 camadas de 8 milímetros, terminando com 65 milímetros de espessura na base. Ou seja, tu faz uma aplicação, uma camada, depois tu bota a segunda, de 8 a 10 milímetros. Quando chegou lá em cima, o teu engenheiro vai dizer qual é a espessura de parede que tu precisa no topo do tanque, e vem aumentando o número de voltas à medida que vai descendo. Então é tudo muito fácil, economia de material, economia de mão de obra, leveza no produto, porque tu tem uma espessura variável, muito fácil de fazer pela simples aplicação de mais ou menos camada ao longo do cilindro. Então é um produto muito eficiente, muito econômico e muito resistente. PPH é um produto fantástico para todo esse tipo de uso.